Olá, meu nome é Nicole e o nosso grupo ficou com o tema do tecido epitelial glandular exócrino. Bom, a minha patologia é pancreatite crônica esclerosante e ela é uma patologia que atinge basicamente o pâncreas na sua porção exócrina, trazendo uma inflamação para ele. Então aqui eu vou trazer um órgão saudável para a gente poder fazer uma comparação. Nesse órgão saudável, é possível visualizar, então, células exócrinas do pâncreas. Aqui na próxima imagem, uma ilhota de Langerhans. E na segunda imagem, um ducto pancreático. Então, a pancreatite crônica esclerosante, ela comete basicamente pequenos animais e ela pode ser dividida entre crônica e aguda. Os animais afetados são animais de meia idade a idosos, castrados e sem predileção ao sexo. Os exames são basicamente exames de imagem, como radiografia, tomografia computadorizada e ultrassom. Então, o artigo no qual eu escolhi traz uma poodle de 9 anos. A sua principal doença de destaque foi pancreatite crônica esclerosante, mas ela teve várias outras patologias que talvez tivessem ajudado a agravar o caso dela de pancreatite. Uma delas que se destacou também foi a diabetes, lembrando que ela era um animal alimentado com comida caseira. Então, por esse motivo, ela tinha diabetes. Macroscopicamente, o pâncreas ele estava numa porção bem diminuída do que o normal e endurecida também. Aqui eu trouxe duas lâminas. Na primeira, é possível visualizar que tem uma grande deposição de tecido conjuntivo fibroso por volta dos lóbulos dos ductos, tanto inter como intralobular, nesse parênquima exócrino. Vale lembrar, então, que fibrose é o aumento do tecido conjuntivo, e na segunda lâmina é possível visualizar, então, uh, esses, esses lóbulos, né, que tem os ácinos, que eles estão bem diminuídos de volume, são ácinos atróficos, né, no caso. E atrofia é diminuição do tamanho da célula. Aqui, na outra lâmina, é possível visualizar, então, a intensa marcação do tecido conjuntivo fibroso, que está em azul em volta dos ductos e dos ácinos, e na letra D, um maior aumento, evidenciando, então, esses ácinos atróficos. Aqui eu trouxe outras lâminas de outro animal. Na primeira lâmina dá para ver, então, essa intensa fibrose inter e intralobular, com essa redução do parênquima exócrino, né, apontado na seta, e também foi visualizado focos de calcificação no interior dos ductos. Nessa outra lâmina, é possível ver que o parênquima ali das ilhotas de Langerhans, ela está bem diminuída, e na outra lâmina é possível visualizar, então, os ácidos que estão bem reduzidos de volume, no caso, tanto como número, tanto como volume, né? Isso se caracteriza como atrofia. Bom, meu nome é Kevin, vou falar um pouquinho para vocês da patologia que eu escolhi, que foi o adenocarcinoma pulmonar. Primeiramente, eu trouxe aqui a imagem do órgão saudável, o pulmão, e você vai perceber a presença dos brônquios e dos bronquíolos ali bem limpos, assim também como os dutos alveolares, e sem a presença ali de células invasivas e que vão estar se multiplicando de forma descoordenada, que é comum não só do adenocarcinoma, mas como também de vários outros cânceres. Outro ponto também que eu não poderia deixar de citar são as células de Clara, hoje são um pouco mais conhecidas como células em clava. Elas foram descobertas pelo Max Clara e são as células exócrinas do pulmão, que vão ajudar ali tanto na produção do muco, quanto também na absorção e na excreção de glicoproteínas que vão ajudar no revestimento do epitélio na qual ela está
presente ali. Agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a origem do adenocarcinoma pulmonar. Ele vai se originar ali nas células glandulares dos alvéolos e ele vai ter uma característica invasiva e de progressão por continuidade. É um tipo de carcinoma que pode afetar ali tanto os cães quanto os gatos. E alguns dos sintomas são tosses, vômitos, perda de peso, a perda do apetite e, em alguns casos, até mesmo a febre. E o tratamento geralmente é realmente a remoção do tumor e, em alguns casos, a quimio e a radioterapia para ajudar no tratamento do animal também. Agora eu trouxe para vocês duas imagens comparativas ali, de uma área não afetada e do adenocarcinoma logo ao lado. Ali no pulmão você pode perceber mais abaixo ali as células não afetadas, que você percebe que as células afetadas são mais basofílicas em relação a elas, e também percebe-se ali a multiplicação de células de forma descoordenada, que é comum não só no adenocarcinoma, mas em vários outros tipos de cânceres. Além de caso, as características que eu disse também, que é a invasão e a progressão por continuidade. Por fim, eu não podia deixar de falar que o diagnóstico geralmente é feito por exame de imagem ou exames histológicos, e cerca de apenas 15 a 20% dos animais eles vão poder ser submetidos a uma cirurgia e podem ser curados. E geralmente o prognóstico é bem ruim, já que nos animais eles vão aparecer de forma tardia, os sintomas aparecem de forma tardia e o adenocarcinoma já está num estágio geralmente mais avançado. E nos gatos, a raça persa, ela é a mais afetada pelos adenocarcinoma, e nos cães, o Golden Retriever e o Boxer, geralmente. Bom, eu sou o João e eu vou falar sobre a síndrome de Sjögren. A síndrome de Sjögren ela é um distúrbio no sistema imunológico que é caracterizado por olhos e boca seca. Então, nessa síndrome, o sistema imunológico ele ataca as próprias células saudáveis que produzem saliva e lágrima. E geralmente a síndrome de Sjögren ela ocorre junto com outras doenças, como artrite reumatoide ou lúpus. Então, vou pegar de exemplo a glândula salivar sem alteração. Então, no órgão saudável, a gente vai conseguir ter as semolunares ou crescentes serosas, que elas vão estar em laranja, meio amarelado. A gente tem as porções secretoras, constituídas por ácidos serosos, e elas vão estar em verde escuro. E a gente também tem os túbulos mucosos, que eles vão estar num verde mais claro. Então, conseguindo, nessa imagem, a gente tem toda a constituição, no caso da glândula salivar na forma correta dela, e assim a gente consegue ter essa diferença da síndrome e posteriormente ver a glândula alterada e a parte normal dela. Ainda na imagem a gente tem diferença de 3 cortes, que daí a gente vai estar fazendo uma comparação junto com a alteração, né, posteriormente, que a gente consegue ver 3 cortes divididos com toda a sua constituição, a parte da glândula, da glândula salivar, todas as células que constituem, todo o formato dela para a gente fazer uma comparação direta. Vai estar usando de exemplo a glândula salivar menor. Nessa imagem a gente tem a seta. As setas elas vão estar mostrando essa histologia da glândula salivar menor alterada. Já em volta do círculo a gente tem a glândula salivar sem alteração, mas ainda na parte com a seta a gente tem um agregado de células linfóides, que é a principal alteração da síndrome de Sjögren, que elas são uma tentativa de tentar proteger o organismo, mas isso causa um acúmulo de linfócitos, pode formar um nódulo linfático. Isso é associado aos tecidos linfáticos em diversos locais da mucosa e da submucosa. Então, a principal alteração da síndrome de Sjögren é esse excesso de células linfóides que vai fazer essa alteração e vai causar a boca seca ou o mau uso das glândulas lacrimais, por exemplo. Ainda nessa imagem, né, outra imagem no caso, a gente consegue ver que a síndrome de Sjögren ela causa esse denso agregado de linfócitos, né, no caso da glândula salivar, ela causa esse denso agregado de linfócitos que vai ser a principal alteração dela, que isso vai impedir uma série de fatores e de ações que a própria glândula salivar, no caso, vai poder estar fazendo, ou nesse caso não. Além disso, a ectásia do ducto e atrofia é uma coisa que aparenta bastante na síndrome de Sjögren, e essa dilatação é normal de um órgão oco, no caso, né, a ectásia. Então, de um canal, de uma glândula, de um vaso. Então, a gente consegue ver presente bem nessa imagem que a seta aponta, né, essa dilatação e essa atrofia em volta dos ductos. Olá, meu nome é Catarina Lago. Eu vou falar sobre a doença da retocolite ulcerativa. Ela ocorre no reto e também pode se prolongar para o intestino grosso. Na imagem que está aqui no slide, é uma lâmina histológica que apresenta o reto normal e saudável.
A lesão dessa doença ela vai se restringir para a camada submucosa e mucosa. Então, nessa imagem você consegue ver a divisão das camadas, sendo a primeira delas a mucosa, abaixo da mucosa a submucosa e um pouquinho mais abaixo tem a camada muscular. Já nessas lâminas, as setas acompanham algumas denominações. A primeira delas é o abscesso em cripta, onde os neutrófilos eles preenchem o interior da cripta, só que o problema é que quando eles penetram na submucosa, acaba gerando algumas lesões. E essa lesão, ela pode prolongar para um pseudopólipos. E o pseudopólipos, ele acompanha aqui na imagem da lâmina, ele são áreas de hiperplasia da mucosa inflamada. Na fase ativa da doença, também as glândulas elas vão estar pobres em células caliciformes. Na imagem que está aqui acima de mim, elas dentro do retângulo vai estar identificada, então, a submucosa destruída pelos abscessos em criptas. E do lado direito está localizado os pseudopólipos e do lado esquerdo a camada muscular normal, já que a doença ela afeta a camada submucosa e mucosa. Bom, aqui eu trouxe mais algumas lâminas para a gente conseguir observar melhor o abscesso em cripta mais aumentado. E na primeira imagem é possível ver que algumas lesões elas acabam criando túneis sobre a submucosa. E na segunda aparecem mais os neutrófilos, a terceira e a quarta são os neutrófilos mais ampliados, para a gente conseguir ter uma melhor observação. Olá, meu nome é Eduarda e eu vou falar sobre o adenocarcinoma da glândula apócrina perianal em animais. Aqui eu trouxe uma imagem do órgão saudável e ele é formado por glândulas serosas, apócrinas, que são as que liberam parte do citoplasma quando secretam, e pluricelulares. É formado por células mioepiteliais que têm a função de contração em um formato fusiforme ou em formato de estrela. O que ocorre nessa patologia é uma formação de uma massa neoplásica ao redor da glândula hepatóide dos animais. Ela acomete principalmente os cães, sendo rara em gatos. Esse câncer ele tem um caráter infiltrativo no tecido e ele é multilobulado, criando vários lóbulos invasores. Esses lóbulos se infiltram e comprimem as glândulas circunanais. As células neoplásicas ficam organizadas em uma espécie de roseta, onde no lúmen pode-se encontrar um material sem formato específico e com característica básica, onde a eosina consegue corar bem a substância que pode acabar sendo gerada por uma produção excessiva de testosterona do animal. Além disso, esse tipo de célula tumoral ele tem um formato poligonal acolunar, onde é possível ver bem as bordas e a sua quantidade moderada de citoplasma eosinofílico. Possui núcleos redondos ou ovais, juntos à membrana basal e com uma cromatina bem pontilhada, com 1 a 2 nucleolos. Esse tipo de adenocarcinoma ele surge do epitélio secretor apócrino das paredes circunanais, onde as células acabam sofrendo mutações genéticas e formam uma espécie de caroço, um pólipo, que é uma pequena protuberância, que depois acaba acarretando num tumor maligno ao animal.